Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Paramos na pergunta 474, mas vamos retornar a 473. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece, iniciar o estudo. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, 4. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, em nossa casa de amor, o SEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua permissão para evocarmos em Teu nome, em nome de Deus, estes irmãos responsáveis pela nossa casa de amor. Então, chamamos em nosso auxílio o altivo, presidente, diretor da nossa casa e os demais irmãos que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, do nosso patrono Eurípides Barçanufo, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Sob a inspiração dos nossos guias e benfeitores, e iniciaremos aqui
os estudos desta tarde. Eu fechei o livro, é a 473. A gente leu a 473 semana passada, mas vamos relembrá-la. A 474, a 475 é consequência dessa daqui. Então, temos como subtítulo possessos. Estamos na terceira parte do livro, ou melhor, na segunda parte do livro dos Espíritos, e que trata da vida espiritual ou dos espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Possessos. Vocês sabem o que é possesso? Já viram uma pessoa possuída? Já viram, né? Fulano está possuído e está com um espírito mau nele, não é isso que querem dizer com a possessão? Um espírito pode momentaneamente usar um envoltório de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado? Então, olha a pergunta novamente. Um espírito, eu estou na 473, eu voltei uma questão. Um espírito pode momentaneamente usar o envoltório de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado? O que vocês acham, Sandra? Pode ou não pode? Eu perguntei primeiro que era possesso, aí você falou que sabia e que já viu gente possuída na rua. Você também. Aí eu pergunto, isso pode acontecer? Pode quando ela está envolvida em certas coisas. E você? Acha que não? Então quem dá mais? Você que está no meio. Pode ou não pode? Está do lado dela ou do lado dela? Eu não ouvi. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver a resposta. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Até pode, mas o espírito não vai entrando num qualquer corpo, eu vou escolher esse corpo para entrar. Ele não entra no corpo de alguém como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Então ele se identifica com aquele, foi aquilo que a senhora falou. Está no mal, está fazendo coisa errada, um espírito mau se identifica com ele. Então, na verdade, o corpo é meu. O corpo não é de espírito nenhum desencarnado. O corpo é meu, não é dele. E se ele se identificar comigo e eu deixar, ele vai usar o meu corpo para o bem ou para o mal. Porque a possessão pode ser também para o bem. É que esse nome possessão dá uma ideia de que a gente toma o corpo do outro, o espírito toma o corpo do outro e só para agir no mal. Essa é a ideia que dá, mas não é isso. Leon Denis usa o termo incorporação, e é o que nós adotamos, incorporação. Mas como é que um espírito incorpora no outro? A pessoa deixa o espírito incorporar. Então aquele espírito se identifica com a pessoa e ela cede e ele age junto com ela ou a anula usando esse espírito para usar o corpo dela. Entenderam? Olha como continua aqui a resposta.
O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Eu via o altivo, podia dizer que ele estava possuído, porque ele estava com o Dr. Erma. Então ele dizia, o Dr. Erma tomava o corpo, ele ia andar pela casa, ele ia ver a casa, o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo nas salas. Aqui a gente não tem diversas salas. Então o centro era muito cheio, ele ia visitar, e ele sabia tudo o que acontecia, enquanto o Dr. Erma estava no corpo dele. Ele estava então possuído. Só que o Dr. Erma é um espírito bom. É um espírito bom. Mas o Dr. Erma, o altivo, se identificava com o Dr. Erma. Se identificava com ele. Ambos queriam trabalhar, ambos queriam ajudar. Mas tem aqueles maus, que o espírito toma o corpo e usa o corpo da pessoa. Então ele se identifica para agirem conjuntamente. Aí eles agem conjuntamente. Porém, é sempre o espírito encarnado que age, como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo ficam ligados até o tempo fixado para o termo da existência material. O termo da existência material é o fim. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, eu, espírito, eu, Newton, nessa personalidade, vou ficar com esse corpo até ele morrer. Esse corpo não pertence a ninguém. Eu uso esse corpo. Outro espírito não pode me tomar o corpo, não pode. Ele pode se identificar comigo e eu deixar ele usar o meu corpo. Muitas vezes, um espírito mau se sobrepuja àquele. Por quê? O médium não tem uma elevação moral, o médium não tem conhecimento de como isso se processa, ele acaba cedendo. Na verdade, eles agem juntos, porque eu estou ligado ao corpo. O outro não vai me mandar embora e agora esse corpo é meu. E outra coisa, a responsabilidade é minha. Então tem gente que usa, que faz o mal, tira a vida de alguém. Aí diz assim, já ouviram? Não, escutei a voz, não fui eu não me lembro. Não tem? É ele que vai preso, não é o espírito que vai preso. É ele, a responsabilidade é dele. Ah, você escutou vozes? Vai ficar escutando voz aí dentro da prisão. Você não tinha nada que tirar a vida de ninguém. A responsabilidade sempre é aquele que possui o corpo, a responsabilidade dele. Qualquer coisa que eu faça, fiquei nervoso, eu bebi, é o mesmo princípio. Eu bebi e não me lembro, bati com um carro, atropelei. Poxa, mas você atropelou e matou 5 pessoas, subiu no ponto de ônibus, na calçada. Não, mas eu não me lembro. Você vai responder por ter bebido e vai responder por ter matado. É dupla responsabilidade. Eu não posso culpar a bebida. Eu não posso. Vão prender todas as cachaças do bar que eu bebi? Não. Vai prender a mim. Eu é que quis beber. Eu assumi o risco de matar. Eu não podia pegar o carro e peguei. Então é minha a responsabilidade. Da mesma forma, eu bebi junto com o espírito me induziu a beber. Você bebeu porque você quis. O espírito foi quem me matou, não me lembro de nada. Ele matou, mas é você que vai ficar preso. Ficou bem claro isso? Bom, aí vamos para a próxima questão. 474. Se não há possessão propriamente dita, olha só,
Se um espírito não pode tomar meu corpo e fazer o que ele quer, porque eu que estou ligado ao corpo, então se não há esse tipo de atuação do espírito, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode achar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ser subjugada ou obsidiada por ele, ao ponto de sua vontade vir estar, de certa forma, paralisada? Aí é uma outra coisa, ele vai responder que sim, sim. E são esses os verdadeiros possessos. Opa, agora a gente está entendendo que havia um possesso, melhor ainda, pela pergunta. Eu vou ler a pergunta, porque a pergunta de Kardec já é uma afirmativa. Porque ele está dizendo sim, então Kardec está raciocinando corretamente. Olha só, se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, a alma pode achar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ser subjugada ou obsidiada por ele, ao ponto de sua vontade vir estar de certa forma paralisada? Respondem os espíritos, sim, e são esses os verdadeiros possessos. Então, a alma do possesso fica sujeita àquele espírito, fica ou subjugada ou obsediada. Porque a subjugação, como nós vimos lá atrás, pode ser de um bom espírito. Então o Dr. Hermann subjugava lá o corpo do altivo. O altivo é um espírito elevado, encarnado, mas o Dr. Hermann também é um espírito elevado, encarnado. Os dois tinham o mesmo objetivo, o trabalho do bem. E o Dr. Hermann ia atender os doentes que se apresentavam lá no trabalho da cura, no trabalho do atendimento médico espiritual. E ele usava então o corpo do altivo. Agora a gente vê a possessão, a subjugação de espíritos maus sobre determinadas pessoas. Aí, olha aqui a resposta, ainda, para a gente falar sobre ela. Mas fica sabendo que essa dominação nunca se efetua sem a participação daquele que sofre. Nunca se efetua sem a participação daquele que sofre, quer por sua fraqueza, quer pelo seu desejo. Então, o que atrai os espíritos para junto de nós são os nossos desejos. Vimos essa palavra várias vezes lá atrás, e eu sublinhei e falei com vocês. Ou pela nossa fraqueza. Então a gente chega aqui e vê pessoas obsidiadas de diversas maneiras. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo muito comum. A pessoa chega aqui com as suas dificuldades, triste, com as suas tristezas, e ela quer se matar, tem o desejo de se suicidar. E algumas já tentou. Tomou um remédio, se jogam. Teve uma menina, ela vem aqui até hoje, ela se jogou do quarto andar, essa queria morrer mesmo, né? Se jogou, se quebrou todinha, mas não morreu. Depois tentou uma segunda vez, se jogou lá de cima de novo, não morreu. Não é para você morrer, hein? Essa o anjo da guarda segurou mesmo, né? Ficou de molho lá um tempo, que quebrou perna, quebrou braço, mas está viva até hoje. Vem aqui ainda, de vez em quando ela vem aqui. Então, o que acontece? Aí a pessoa chega aqui querendo se matar. Quando você dá o passe nela, é afastado dela alguns espíritos e alguns suicidas, alguns espíritos suicidas. O espírito suicida, ele está atordoado
porque ele se suicidou. E o que acontece? Ele vira presa fácil na mão das hordas de espíritos do mal que pululam por aí. Aí ele está fragilizado, ele está devendo a lei de Deus, porque ele se revoltou, ele se matou. Esses espíritos prendem, esses espíritos maus prendem esses espíritos, abusa, se vicia, de tudo quanto é maneira. Aí eu quero destruir a Sandra, mas a Sandra já anda triste, inconformada com algumas coisas em casa, inconformada com aqueles netos santinhos que você tem, né, Sandra? Com aquelas dificuldades dela, e a Sandra começa a ficar triste. E eu não gosto da Sandra, e eu sou do mal. Ah, a Sandra está triste. Sandra, começa no ouvido dela, se mata, resolve esse problema logo, vai acabar tudo. Aí eu pego alguns espíritos que eu já recrutei, coloco junto dela, vou colocando junto, boto 1, coloco 2, coloco 3, coloco 4, e a Sandra não vai aguentando. A Sandra fica cada vez mais com vontade de morrer, cada vez mais ela sente dor, sofrimento, tristeza. Por quê? Porque esses espíritos estão assim, tristes, eles estão deprimidos, eles estão desesperados. E quando eu coloco uma pessoa desesperada perto de você, você não aguenta. A gente não aguenta encarnado, não é? Imagine 4 espíritos suicidas. Vocês já conviveram com gente depressiva? É duro, não é fácil não, é duro. É duro. Aí ele vai e coloca junto da pessoa. A pessoa às vezes tenta o suicídio, não consegue, ou aí ela vem pedir o socorro, às vezes não tenta, mas já está desesperada, aí ela vem para cá e pede socorro. Ontem mesmo, à noite, é porque a pessoa viria, não veio. Uma pessoa veio e a gente deu o passe nela e afastou alguns espíritos suicidas de junto dela. Vamos estudar. Vamos levantar a cabeça, né? Falamos para ela. Aí a pessoa não aguenta, potencializa aquele sentimento dela, o desejo dela morrer, e ela acaba se matando. Ela acaba se matando. Se ela não buscar o socorro, acaba se matando. Mas por que esses espíritos então se aproximaram dela? Porque ela deixou, ela consentiu. Aí ela vai e se mata. A responsabilidade é do espírito que colocou eles lá? A responsabilidade é daqueles que estão do lado dela? Ou a responsabilidade é dela? É dela. É ela que vai responder. É você, Sandra, que vai responder. O espírito também responde, porque ele é culpado. Mas quem vai sofrer as consequências da dor é você. Por que você não ouviu o seu anjo guardião? Nós temos um anjo da guarda. Por que você não fez a prece? Por que você não procurou ajuda? Ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda de um médico, enfim. Nós temos muitos recursos. Muitos recursos. E se você ceder a esse impulso, você que é responsável. Entenderam bem isso? É o que ele está dizendo. A gente atrai pelos nossos desejos ou pela nossa fraqueza. Frequentemente, não é sempre, é com frequência. Frequentemente têm sido tomados por possessos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. É uma outra coisa também que a gente tem que analisar. Às vezes a pessoa é louca mesmo. A pessoa precisa de médico. Aí é tratada como se tivesse com um espírito ruim. Aí querem fazer exorcismo com a pessoa. E a pessoa precisa de um remedinho.
Ela precisa de um remédio. Os casos que têm vindo aqui, a gente já viu, na maioria dos casos, a grande maioria, é só espiritual, somente espiritual. Embora as pessoas tenham ido ao médico e tomado o remédio, mas o problema não é físico, o problema é espiritual. Tem casos que o problema é físico e espiritual. Começou com o espiritual, atingiu o físico, aí ela tem que tomar lá o remédio e ser atendida pelo médico também. E quem dá o remédio, tira o remédio, é o médico e não o médium. Nós temos que ter bom senso e analisar. Temos que perguntar, temos dúvida? Pergunta ao guia da casa, ao guia responsável pelo trabalho. E ele vai nos dizer. Então tem casos e casos. Aí cabe ao médium, com a sua experiência, analisar cada caso. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Sandra? Muito bem. Vamos lá. A observação de Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, quer dizer, no seu significado vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no corpo deste. Não é isso? É isso que a gente acha, vulgarmente. Como vocês falaram, eu já vi gente possessa, o fulano estava possesso. Então tem um demônio dentro dele, junto com ele, que está quebrando tudo, que está destruindo tudo. Não é isso que a gente fala? É isso que a gente fala. Visto que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso, conforme a ideia associada a esta palavra. Então, nesse sentido, não tem possesso. Está um demônio no corpo do outro. Fulano está com demônio. Não existe demônio. Existe espírito mau, que por pior que ele seja, um dia ele vai ser bom. Porque a natureza dele é divina. Deus criou a todos nós. Por opção, escolhemos o caminho do mal. A gente pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas ele não é um demônio. Ele não foi criado mal. Não existe isso. Isso é invenção do homem. Então, se não existe o demônio, como é que eu vou dizer que ele está endemoniado? Posso até usar essa palavra por força de expressão, quando quero falar do mal. Mas não existe o demônio criado por Deus para fazer o mal. Isso não. E outra coisa, dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo. A palavra possesso deve ser entendida apenas como a dependência absoluta em que a alma pode achar-se com relação ao espírito imperfeito que a subjuga. Olha aí. Essa que é a compreensão. Uma alma, né, do homem encarnado se acha subjugada por um espírito. Isso que acontece, é a obsessão. Agora, por que ela está subjugada? Por questões morais. O que a gente recomenda, o que a doutrina espírita recomenda nesses casos? Que a pessoa se moralize e estude. Estudando a doutrina espírita, ela vai paulatinamente se moralizando. Estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos. Quando chega aqui pela primeira vez, não conhece a doutrina espírita, estudar o que é o Espiritismo. Então há uma sequência de conhecimento.
o que é o Espiritismo, é a primeira obra a ser estudada. Tem um estudo aqui terça-feira à noite, de 7 da noite às 8, sobre o que é o Espiritismo, hoje à noite, o que é o Espiritismo. Quando ele termina o estudo do livro O que é o Espiritismo, que é bem básico, ele vai estudar o Livro dos Espíritos. Quando ele terminar o Livro dos Espíritos, ele vai estudar o Livro dos Médiuns. Quando ele terminar o Livro dos Médiuns, ele vai estudar o Céu e o Inferno. Quando terminar o livro Céu e Inferno, ele vai estudar a Gênese. Ah, ele pode estudar 2 ao mesmo tempo? Pode. Mas se ele não conhece nada, a orientação é que ele estude o que é o Espiritismo. Ah, eu posso estudar então o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos? Pode, vai ter um pouquinho de dificuldade de compreensão, mas pode. Porque estudando, você vai conhecer o mundo espiritual, como ele atua. Nós vimos aqui, na questão 459, as 2 aulas atrás, uma pergunta que Kardec fez aos espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas? Resposta: muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então significa que aonde eu estou tem espírito? Sim. Eles influenciam na minha cabeça? Sim. É ele que te dirige? Não. Só se eu deixar. A palavra é frequentemente. Por quê? Porque eu sou um espírito também e eu penso. Então tem pensamento que brota da minha cabeça, sou eu que quero, para o bem ou para o mal. E tem pensamento que me é sugerido através da intuição, da inspiração. Ah, você quer conhecer o que é inspiração e intuição? Está lá no Livro dos Médiuns. O princípio é o mesmo. A diferença é que na inspiração fica difícil a gente saber o que é da nossa cabeça e o que vem do espírito. Na intuição, se prestar atenção, a gente vai saber se é nosso ou se é do espírito. O fato é, se vem pensamento ruim na minha cabeça, é que eu ainda sou inferior. É que, no fundo, eu ainda gosto daquilo, e o espírito está tentando. Se eu ceder, ele toma conta. Então, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica. Adianta um espírito me obsediar para eu beber? Eu não fumo, nunca fumei. Adianta um espírito me obsediar para fumar? Ah, eu vou fazer ele fumar, eu vou fumar com ele. Ele vai perder o tempo dele. É melhor ele ir no fulaninho ali que fuma um cigarro atrás do outro, que vai fumar junto dele. Não é ou não é? Então, quando vem um mau pensamento, esse mau pensamento é de uma natureza má. E se essa natureza má está tentando fazer com que eu caia naquilo que ele está me sugerindo, significa que eu ainda gosto daquilo. Entenderam? Alguém é tentado a comer um bolo de chuchu? Você já viu gente viciada em salada de alface com jiló e maxixe? Já? E tentada a comer um leite condensado, um pudim de leite condensado? Ah, aí é diferente, né? Então ninguém vai obsediar ninguém para comer uma salada de jiló, maxixe e alface. Mas para comer um pudim de leite condensado, essa é a minha fraqueza, eu tenho que moderar. Aí pode. Então, nós só somos tentados naquilo que a gente gosta. Só somos tentados naquilo que a gente tem ainda que vencer dentro da gente. Quando você vence, é uma conquista. Quando você luta contra, é um mérito,
Essa é a diferença de mérito para conquista. Nós vamos ouvir várias vezes daqui a pouco a palavra mérito. O mérito está no esforço que você faz para vencer alguma coisa, uma má tendência, ou o esforço. O mérito está no esforço. Honra ao mérito, pelo esforço que ele fez, o trabalho que ele teve. Vou dar uma medalha de honra ao mérito, porque é mérito dele, ele se esforçou. Enquanto muitos não fizeram, ele fez. Então ele tem mérito. O mérito está no trabalho, no esforço. A conquista você faz naturalmente. Jesus tinha mérito ou tinha conquista? Hein? Vou perguntar de novo, vocês estão surdos? Jesus tinha mérito ou conquista? Hein? Fala alto. Conquista, gente. Conquista. Ele não fazia esforço, ele fazia esforço para ser bom? Estava nele, ele conquistou. Conquista. Hã? O mérito é o esforço, ele não fazia esforço. Conquista. Quem se atreveria a tentar Jesus? Ah, mas está escrito lá que Jesus foi tentado. E conversa fiada, quem que ia tentar Jesus? O homem que botou aquilo ali, até para justificar as suas fraquezas. Uma interpolação. Para Jesus, quem que ia tentar Jesus? Tentar Jesus em quê? No poder? Na riqueza? Como foi lá a tentação? Jesus não estava nem aí para isso. Nem aí. Entenderam isso? Alguma pergunta? Entenderam mesmo? Então vamos lá. Quatro, 7, 5. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Olha, estou obsediado. Eu por mim mesmo eu posso me afastar dos maus espíritos, me libertar dele? Eles respondem aqui: pode-se sempre subtrair-se a um jugo, quando se tem vontade firme. Tem que ter vontade. É fácil eu largar o vício da bebida, por exemplo, quem bebe? Não. Tem que ter vontade. É possível, mas tem que ter vontade. Agora, deixa eu ver se ele vai continuar nessa resposta aqui. A gente sabe que a obsessão tem nuances, tem diferenças. Basicamente, tem outros tipos de obsessão, mas basicamente a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. A fascinação é a mais grave, porque a pessoa acredita naquilo que ela está sendo fascinada. O fascinado, ele é enganado. Então o Espírito diz assim para mim: estou fascinado. A Terra é retangular. A Terra é retangular, a Terra não é redonda. Ninguém sabe disso, eles estão estudando isso erradamente. Acredita no que eu estou te dizendo. A Terra é retangular. E eu vou dizer para vocês, a Terra não é redonda, a Terra é retangular. Eu acredito piamente nisso. E vocês vão dizer assim: puxa vida, ele está doido, o Newton está doido. E se vocês tentarem me ajudar ou me tratar, eu fujo, eu não quero saber.
porque o espírito tem um total domínio sobre o meu psiquismo. Eu só faço o que ele quer. Ele me fascinou. É pior do que a subjugação, a fascinação. Nesses casos, só com a ajuda de um terceiro, de uma terceira pessoa. Ou a gente morre assim, enlouquecido. Isso é grave. Na verdade, é que não é o tema aqui, a gente está até falando aqui alguma coisa, né? A obsessão, ela é pandêmica. Vocês ficaram aí com medo da pandemia aí do Covid? A obsessão também é uma pandemia. Quantas pessoas se matam por dia por obsessão? Quantas pessoas cometem crimes sob obsessão? Quantas pessoas obsidiadas dentro de casa, dentro do lar? Mas a medicina tradicional não reconhece, porque ela não acredita na alma. Ela só acredita na matéria, ela só trata da matéria. Ela trata do efeito e não da causa. E a causa de determinadas atitudes do homem, a causa é espiritual. Espiritual e não orgânica. Então é uma pandemia. É pandêmico, isso é no mundo inteiro. E é muito grave. Muito grave. E as pessoas não se dão conta disso. Vamos lá. 476. Alguma pergunta? No question? Então ele disse que a gente pode subtrair de um jugo quando temos vontade, né? Então a gente deve orar e fazer força, ter vontade de se livrar daquele jugo. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tamanha que a pessoa subjugada disso não se aperceba? Então uma terceira pessoa poderia fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condições ela deveria preencher? Olha aí, foi mais ou menos o que a gente falou já. Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar apelando para o concurso dos bons espíritos, pois quanto mais se for um homem de bem, mais poder se ter-se-á sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para atraí-los. Contudo, ele seria impotente se aquele que está subjugado não participasse disso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não for puro não poderá ter influência alguma. Os bons espíritos desprezam e os maus não o temem. Olha só o que foi que ele disse aqui. Em alguns casos tem que ter uma terceira pessoa para ajudá-lo. Agora, essa terceira pessoa tem que ter bondade no coração, tem que ser um homem de bem, para que o obsessor o respeite e para que os espíritos superiores o assessorem. Porque se eu for mal também e que me meter para ajudar alguém que esteja subjugado, o espírito vai morrer de rir da minha cara. E os bons não vão se aproximar de mim. Não é com água benta, não é com música, não é com desenhos, riscos no chão, com sinais cabalísticos, que eu vou remover um espírito de alguém. Primeiro que não sou eu que faço isso. Quem faz são os guias. Então, eu tenho que ter a amizade, o apoio de guias espirituais. E tem um outro fator.
tem um outro fator muito mais importante, é o obsidiado querer se livrar daquilo. O que acontece, como ele colocou aqui, muita gente se compraz, gosta daquilo. Aí a Sandra, pegar a Sandra hoje, me dá o nome do marido dela para eu atender aqui na desobsessão. Ele não vem aqui. E a Sandra diz assim para mim, ele todo dia vai para o boteco ali na esquina. Todo dia. Chega lá de manhã, sai lá de noite, caído. Ele gasta o dinheiro dele todinho no botequim. No pagamento, ele vai para lá naquela semana, então, ele vem que vem. Seu Newton, ajuda o meu marido. Ele gosta de beber. Ele gosta do boteco. Ele não quer se livrar daquilo. Não tem gente assim? Adianta eu botar o nome dele aqui? Se a gente chamar, evocar, estou pegando um exemplo, aquele espírito, aquele endereço, vai vir um monte de espírito cachaceiro. Ele vai se sentir até melhor. Mas no dia seguinte, quando ele voltar lá no bar, virão outros. Pode ser que esses espíritos se convençam, porque morreram de cirrose, estão doentes, estão sujos. E eles se convençam, até fiquem aqui, não volte mais. Porém, ele vai chamar outros. O que não falta é gente que gosta de beber. O que não falta é gente que não gosta de beber. Morreu, como que a pessoa vai continuar com seu vício? Através do encarnado. É o que a igreja chama de encosto, né? Vou encostar numa pessoa que gosta do que eu gosto e juntos a gente vai beber, juntos a gente vai fumar, juntos a gente vai ter relação sexual, tudo quanto é vício, juntos a gente vai se alimentar. Quando ela morre, se junta a eles, vão buscar outro, porque eles gostam daquilo. Continua desencarnado e viciado. Morreu de beber. E se não mudar, se não mudar, vai continuar um espírito bebendo às custas de alguém. Então, aquele que está sendo obsidiado precisa querer, mas muitas vezes ele não quer. Se ele não quiser, nem Deus pode ajudá-lo. Ele não quer. Entenderam isso? É o que ele está dizendo. Aqui, ó. Vou ler essa resposta de novo, para a gente parar aqui. Nós vamos na 477 também. Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lisonjeia seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não for puro não poderá ter influência alguma. E aquela terceira pessoa tem que ter o coração puro para ajudar ele, senão não vai ter influência nenhuma. Aí a Sandra pede, o que a gente faz? Vamos rezar por ele. Coloca o nome ali na irradiação, a gente vai orar, vai pedir a Deus para ajudá-lo. Mas no momento ele não quer sair, ele gosta de estar ali. A 477 a gente já falou também. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Então aqueles sinais cabalísticos, jogar água benta. A gente vê aquele filme, a água ferve, né? Cai lá em cima do obsidiado, ele gira o pescoço para trás, morre de rir. Mas é o que acontece, o espírito morre de rir, não tem água benta nenhuma, não tem crucifixo nenhum. Se o padre não tiver moral, não adianta nada. Não adianta pegar o crucifixo e botar no peito do outro, que não vai queimar nada. Aí lá no filme queima, né? Queima nada. As fórmulas de exorcismo
tem alguma eficácia sobre os maus espíritos? Resposta: não. Quando estes espíritos veem alguém levar a coisa a sério, riem dele e se obstinam. O espírito morre de rir daquele que vai lá com sinais, com água benta e etc. Se aquele não tiver moral, o espírito morre de rir. Está nem aí. Quatro, 7, 8. Há pessoas animadas de boas intenções e que não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência, não levar em conta suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que nada conseguem, eles se vão. Então, nós estamos aqui estudando, já temos boas intenções, queremos mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, mas os espíritos estão na minha cabeça, eles não me largam. O que eu tenho que fazer? Cansá-los, não ceder às sugestões deles, continuar vindo ao centro, continuar estudando. É isso que eu tenho que fazer. Ó, eu estou ficando velho e surdo. Teve um caso. Aquilo ali com o Chico, teve. O Chico conta, tem um livro ali que eu sempre leio aqui para o pessoal que está estudando mediunidade, sobre o espírito que fica em cima do outro o tempo inteiro. Como é que se dá o nome? Espíritos sedutores. Eles tentam nos seduzir. Às vezes a gente diz, fulano é obsidiado, mas ele não é obsidiado, ele é assediado. São os assédios. Então, os espíritos o assediavam muito. Tinha um que estava do lado dele, sim, do Divaldo também. Eles ficam assediando. E se você ceder, você cai na armadilha dele. Então o que a gente tem que fazer? É a resposta anterior, cansar a paciência dele. Foi o que aconteceu com aquele que estava com o Chico. O espírito cansou. Aí o que ele disse? Chico, com você não tem jeito não, eu vou embora. Você não tem jeito. O que o Chico diz para ele? Não, meu irmão, não vai embora não, fica comigo, porque você me ajuda a estar vigilante. O Chico via o espírito, sabia que não podia vacilar, que o espírito estava sempre por perto, ele nem ligava, até que o espírito cansou. Você falou bem aí. Com o Chico não tem jeito não estou conseguindo, não vou arrumar nada com ele. Cansou. E o engraçado foi isso, né? Que o espírito ia embora, Chico, estou me despedindo, vou embora, você não tem jeito, não. Aí ele, não faz isso não, por favor, fica comigo, fica do meu lado. Então, quem é que vai pedir isso, né? Só o Chico mesmo, né? E assim vai. Diz que o Chico uma vez foi comprar tomate, a mulher viu, narra no livro daquele ali, no mercado, ele botava um tomate bom, um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. Aí a dona, o Chico está ficando cego mesmo, está botando um bom e um ruim. Chico, por que você está botando tomate ruim? Você não está vendo que o tomate está ruim? Ele, pois é, se eu levar só os bons, as outras pessoas só vão levar os ruins. Olha a mente e o coração desse espírito. A gente leva tomate ruim do mercado ou só bota o bom? Bota o melhor, né? Mas o Chico botava o melhor e botava o pior. Botava os dois. Então vamos lá. Aí o obsessor não aguentou com ele. Não, com ele não dá. Vou tentar outro, vou tentar o Newton. Com o Newton eu posso.
esses espíritos perseguidores de médium, a gente diz, perseguidor por causa da causa. Eu vou acabar com vocês, eu vou destruir com vocês. Isso é fácil, acabar comigo é fácil. Eu quero ver você acabar com Jesus, acabar com Cristo. Acaba com Ele. Com Ele eu não posso, mas com você eu posso. Comigo eu sei que você pode, mas não é justo. Não é justo, vai com Ele, vai atrás dele. Aí vai ser igual o Chico, né? Com você eu não posso. Vamos dar uma paradinha aqui? Deu aí, 55 minutos de estudo. 5 minutos é para fazer a prece. Vamos parar na 479. Vai falar da prece. A prece como ele coloca aqui, é um poderoso auxílio. A prece é um poderoso auxílio, mas não é só a prece, né? Alguma pergunta mais? Então, a gente vai encerrar, vai dar um intervalo de 15 minutos e às 9h30 a gente começa aqui o estudo do livro A Gênese. Tá? Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos nossos guias e benfeitores pelo auxílio, pela inspiração, pela proteção. Agradecemos e rogamos por esses espíritos que ainda estão na ignorância e que precisam de ajuda. Esses que ainda tentam derrubar o homem, que nos perseguem, que nos caluniam. Dai-nos forças para resistir ao mal. Dai-nos forças para seguirmos o caminho do bem e nos proteja sempre do mal, não nos deixando cair em tentação. Envolva a cada um de nós, aos trabalhadores da nossa casa de amor, o SEAP, os nossos médiuns, abençoe a nossa casa, proteja a nossa casa, proteja todos nós, a nossa família, os nossos lares. Em nome, então, dos benfeitores aqui presentes, o do altivo, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor do Eurípides Bassanufo, o patrono desse estudo, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Foi bom o estudo, né? Então, 15 minutinhos, quem puder, vamos estudar.